Te louvamos, Senhor, bendizemos o Teu nome, a Ti seja a honra, a glória, todo louvor, toda exaltação. Esse culto é para o Senhor, ó Deus. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Espírito Santo de Deus, fica à vontade em nosso meio. Seja o Senhor a ministrar ao nosso espírito, a nossa mente, ao nosso coração. Seja a Tua voz ouvida, porque se o Senhor não falar, ninguém pode falar nesse lugar. Por bondade nos revele a Tua palavra. O Senhor trouxe cada pessoa a esse lugar. O Senhor fez cada pessoa em casa estar participando pelas redes sociais. Tu és Deus que fala, Tu és Deus que age com poder. Manifesta a Tua unção. Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra nesse lugar. Continua falando conosco. Continua ministrando as nossas vidas. Precisamos, necessitamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Você diz amém? Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com cada irmão e amigo nesse lugar, nessa noite. Pega a sua Bíblia, por favor, ainda de pé. Salmo 27. Quero ler com os irmãos, você que está em casa também. Versos de 4 a 6. Salmo 27. Salmo de Davi. Versos de 4 a 6. Quem achou, dá um glória aí, irmão. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo, porque no dia da adversidade, se liga aí, irmão, no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo, como se não bastasse a proteção do Senhor, no seu tabernáculo, além de protegido, Ele me esconderá. E como se não bastasse, depois de tudo isso, Ele nos porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei, louvarei ao Senhor. Repita comigo. Uma coisa eu pedi, e é o que procuro. Olha para quem está só, diga assim: uma coisa. Para quem está do outro lado, diga: uma coisa. Você pode se assentar. O que é que Davi procura? E como é essa procura? Igreja amada, irmãos e amigos, quando ele diz uma coisa, significa que esse é o principal desejo, é a razão, esse é o foco. É tudo que ele mais deseja, é tudo que ele aspira, é tudo que ele anela. E considere, não é um desejo qualquer. Não se trata de algo momentâneo, passageiro. Ele realmente compreende essa necessidade. Ele dá ênfase no texto porque essa coisa é a coisa mais preciosa de sua vida. E ele ora por isso com um só propósito. É uma coisa. Uma. É o que eu mais necessito. E Davi entende que disso depende a vida dele. Sabe como é essa procura? Ele procura como quem procura um tesouro escondido. Provérbios capítulo 2, verso 4 e 5 diz que a nossa busca pelo Senhor tem que ser assim. Está escrito, Provérbios 2, verso 4 e 5: se procurar a sabedoria como se procura a prata, e se buscá-la como quem procura um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer a Deus e achará o seu conhecimento.
Ele faz uso da figura da casa, Antigo Testamento, para se reportar o quê? A presença de Deus. Ele quer desfrutar da presença de Deus. Ele precisa dela para viver. Ele tinha essa consciência. Tinha muitas coisas, mas ele diz: eu preciso de uma coisa: a tua presença. Estou a refletir desde quarta, quinta-feira. E se fosse você? E se fosse eu? Não são duas, é uma coisa. Uma coisa apenas. Não responda. O que você pediria? Não precisa responder, é entre você e Deus. Os nossos pedidos revelam muitas coisas. O Senhor se alegra com Salomão, porque quando o Senhor lhe aparece, disse: peça-me o que quiser, que eu vou te dar. O pedido dele provou para Deus que ele estava mais preocupado em servir ao Senhor e ao seu povo, e a sua preocupação sincera era conhecer mais ao Senhor e fazer a sua vontade. Esse era o desejo de Salomão, mais do que coisas que ele poderia adquirir ou conquistar. Deus disse a ele: peça-me o que você quiser. E olha o que o Senhor fala sobre o pedido que Salomão lhe fez. 1 Reis 3, de 11 e 12. Por isso Deus lhe disse: Salomão, já que você pediu isso, e não pediu vida longa, não pediu riquezas, não pediu a morte dos seus inimigos, mas pediu discernimento para ministrar a justiça, Salomão, eu vou fazer o que você pediu. Pedis e não recebeis, diz Tiago, porque pedis para gastar em vossos. Deus disse: Salomão, eu vou te dar um coração sábio. Salomão, eu vou te dar discernimento, de modo que nunca houve, e depois de você não haverá ninguém como você. Deixa eu te ensinar o que o Espírito de Deus tem me ensinado. Quem sabe pedir, recebe resposta favorável do Senhor. Mas quem agrada a Deus naquilo que lhe pede, recebe o que pediu e o que não pediu. Foi assim com ele. Porque nos versos seguintes, 13 e 14, está escrito, em 1 Reis 13: mas Salomão, também te darei o que você não me pediu. Eu vou te dar riqueza, você não pediu, mas eu vou dar. Teu nome será conhecido, você não me pediu isso, mas eu vou dar. De forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar por meus caminhos e obedecer a minha palavra e os meus mandamentos, como seu pai Davi, você terá vida longa e abençoada. Deus sempre dá o melhor para os que Ele priorizam nos pedidos que fazem. Preste atenção ao texto base. Davi quer essa presença. Davi quer habitar na casa do Senhor por todos os dias da sua vida. Fazendo alusão à casa do Senhor, Davi está se remetendo à presença de Deus. Não é a primeira vez que o rei fala isso. Salmo 23, verso 6: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi foi alguém que estabeleceu em sua vida propósitos bem definidos. Da mesma forma precisamos ter, me escute com atenção, o desejo supremo de viver uma vida íntima com Deus, e nada e ninguém pode atrapalhar isso. Uma coisa, a tua presença. Porque na tribulação eu passarei por ela, porque a tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. A tua presença, porque na bonança eu não vou me perder. É uma coisa que eu preciso: a tua presença. Essa é uma coisa que Davi pede e busca. É, na verdade, muito embora nem todos a considerem assim,
mas é de fato a nossa maior necessidade. Viver na presença dele para desfrutar dela, para por ela sermos transformados. É essa presença que traz direção para a nossa vida. Agora considere, antes da obra de Cristo na cruz, pessoas como eu e você não tinham permissão para adentrar nos recintos sagrados do tabernáculo e posteriormente do templo. Os sacerdotes só chegavam no lugar santo, o sumo sacerdote, uma vez por ano, no lugar santíssimo. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, porque na sua morte, o caminho que estava fechado foi aberto. Religião nenhuma te leva a essa presença. Religião nenhuma. Ele é o vivo e novo caminho que se abriu. Ele morreu por mim e por você, e ele, somente ele, pode nos levar à presença de Deus. A única coisa que a gente precisa para vencer a pandemia, para começar um novo ano, para enfrentar as tribulações desse mundo, na presença de Deus. O nosso Salvador tirou o véu que ocultava Deus dos homens e se tornou o único caminho de acesso ao Pai. E por causa do que Jesus fez, ninguém hoje, digo isso com toda tranquilidade, ninguém hoje precisa mais de um sacerdote para ter acesso a Deus. Se alguém prega isso, é heresia, está recosturando o véu que foi rasgado. Você não precisa de mim, eu sou apenas uma ovelha guia. O caminho de acesso a Deus não é pastor nenhum. O caminho de acesso a Deus é Jesus Cristo, e é a Ele que você tem que entregar a sua vida nessa noite. A Ele. Por causa daquilo que Jesus fez, ninguém mais necessita de alguém para interceder junto ao Pai. Jesus faz isso. Hebreus capítulo 7, Ele vive para interceder. O Espírito Santo faz isso, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Desfrutar da presença de Deus hoje não é mais para uma casta seleta. Não. Porque todo aquele que estiver em Cristo, diga assim comigo, em Cristo. Diga assim, em Cristo. Diga assim, tem acesso direto a essa presença. Olhe para quem está falando, diga assim, uma coisa é o que você precisa. Para quem está do outro lado, diga, uma coisa é o que você precisa. Diante de tudo isso que a palavra de Deus nos relata, tudo que Jesus fez por mim e por você, para nos dar acesso direto à presença de Deus, lhe pergunto, o que você tem feito com essa presença? Qual o valor que você dá a ela? Você tem vivido na presença de Deus? Deus não habita nesses tijolos. Deus não vai habitar naquela construção lá. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no templo que Ele fez. Você. Eu. Ele quer habitar. Para Davi, essa era a única coisa. Para Davi, essa era a principal, a mais importante, a fundamental, a indispensável. Para Davi, sem essa coisa, nada teria mais sentido. Para o rei, tudo girava em torno dela, a presença. Viaje comigo. Depois do tabernáculo, da tenda móvel que foi construída por ordem de Deus, para que Deus se manifestasse no meio do povo, no deserto, e o povo desfrutasse da presença de Deus. Depois do tabernáculo, Davi queria construir o templo, Deus não permite, Salomão constrói, e o que é que acontece na inauguração? 1 Reis capítulo 8, verso 1 e verso de 9 a 11. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito.
Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não puderam desempenhar o seu serviço, porque a presença do Senhor encheu o templo. A glória do Senhor enche o templo e os sacerdotes não puderam se conter. Tamanha é essa presença. Poderosa é essa presença. E aprenda, ela jamais será manipulável. Jamais. Não temos a menor habilidade, não temos a menor capacidade de manipulá-la. Ou ela nos domina, ou nada feito. Essa presença era a direção para o povo no deserto. Quando ela se levantava do tabernáculo, era a ordem de Deus: ninguém anda. Quando ela descia, ninguém andava. Agora eu troquei. Eu descia, eu subia. Eu só sei que o povo só andava quando a presença de Deus determinava. Tu vai quando Deus não manda. Tu faz quando Deus não fala. É por tua conta e risco. Para você não perder a direção, você precisa de uma coisa. O templo foi inaugurado. A presença inundou o templo. Os sacerdotes não podiam ficar de pé, porque é essa presença que nos domina. Mas houve um momento triste na história do povo de Deus. Ezequiel capítulo 10, verso 18. Então a glória do Senhor, a presença do Senhor, saiu da entrada da casa e parou sobre os querubins. A mesma glória e presença de Deus que encheu o templo, como lemos, agora sabe o que acontece? Se afasta. Deus quer habitar no templo que é você. Amém? Amém? O que é o teu corpo? O pecado domina? Você desagrada a Deus com ele? Ele quer te encher da presença dele. A sua vida só encontrará sentido quando nessa presença você se mover. Primeiro foi construído o tabernáculo, depois o templo, ambos com o mesmo objetivo, para que o povo tivesse acesso, para que o povo tivesse comunhão, para que vivesse em sua presença. Mas a triste realidade do templo é a triste realidade de alguns. O templo foi escolhido para quê? De lugar escolhido para a manifestação da glória de Deus, de lugar escolhido para a manifestação da presença de Deus, o templo em Jerusalém se torna o lugar da ausência. Você não tem como viver fora dessa presença. Você foi criado para viver nessa presença. Você precisa se render a essa presença. Você precisa abrir o seu coração e dizer: Senhor, entra hoje na minha vida, eu quero a tua direção. Essa tem sido a triste realidade de muita gente. Todos fomos criados por Deus para vivermos na sua presença. Não é apenas frequentar uma igreja, é ser cheio da palavra, é ser cheio do Espírito, é se deixar levar pelo Espírito de Deus. E com esse afastamento, pode ler o contexto de Ezequiel, versos 8 e 9. Destruição na cidade. O povo perde a proteção. Hoje a presença de Deus se manifesta em nossas vidas, irmãos. Mas quando a glória, a presença de Deus se afasta de alguém, perde-se a direção, perde-se a bênção. E eu posso lhe mostrar isso. Veja o que acontece com alguém que se afasta dessa presença. O rei Saul. Como é que ele começa? 1 Samuel capítulo 10, verso 10. Diz que o Espírito, o detentor da presença de Deus, se apoderou dele. E na presença, ele profetiza com os profetas. Ele foi vitorioso contra os amonitas. Ele foi confirmado como rei. Ele ganhou o respeito do povo. Tudo por quê? É uma coisa que você precisa, querido. É a presença de Deus. Para que Deus peleje as suas pelejas,
para que ele seja inimigo dos teus inimigos, como disse a Moisés, e adversário dos teus adversários, você precisa de uma coisa. Mas depois que esse mesmo homem que começou muito bem, depois que o Espírito do Senhor se afasta de Saul, por quê? Por haver Saul rejeitado a palavra do Senhor, por haver Saul desobedecido deliberadamente. Ah, não sabia? Sabia. E conhecimento implica em responsabilidade. A quem muito é dado, muito também será cobrado. Não podemos brincar com a presença do Eterno. Não estamos brincando, nem nunca brincaremos de ser igreja. Você foi criado para viver nessa presença. Sabe o que acontece? 1 Samuel 16, verso 14. Depois que o Espírito do Senhor se retira de Saul, tudo vai de mal a pior. O que acontece? Foi rejeitado como rei, vivia perturbado, só se acalmava quando Davi tocava a harpa, sentiu inveja de Davi, queria matá-lo, alguém que estava o abençoando, e por fim procura uma feiticeira. Mas depois de Saul vem quem? Davi, que também vai pecar, vai adulterar. E qual é a oração de Davi? Você lembra? Salmo 51, verso 11. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito. Olhe para quem do seu lado e diga assim: é uma coisa só, irmão. Uma coisa, não precisa de muito não. Simplifica a vida. Bote Deus onde Ele tem que estar na sua vida. Me ajude a pregar, vá. Diga aí de novo, diga aí uma coisa, irmão. Está entendendo, irmão? Vá, pergunta aí, diga aí. Está entendendo, irmão? Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa a pedir ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, na presença do Senhor, por alguns dias apenas, por toda a minha vida. Por que essa ênfase? Por que essa necessidade da presença de Deus? Por que buscar ela por toda a vida? O próprio Salmo fala, porque é nela, nessa presença, que flui tudo, querido. Tudo. É na presença, olha aí o texto. Só nessa presença que contemplamos a bondade do Senhor. Olha o que ele diz. É na presença que recebemos o quê? A direção. Você está na direção certa. A bondade do Senhor é devidamente compreendida e vivida na presença dEle. Sem a presença do Eterno ficamos desorientados. Sem a presença dEle não há sentido, não há razão. Nossa vida só encontrará razão na presença de Deus. Na presença dEle, a vida não fica mais fácil, mas você recebe força em meio à sua fraqueza. Você aprende o conselho de Paulo a Timóteo em 1 Timóteo 6,17. Digam aos ricos deste século que não ponha a sua confiança nas incertezas da riqueza. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus faça prosperar o trabalho de tuas mãos, mas na presença dEle você não se perde na bênção. Quando o dia mal chegar, porque ele chega na minha, na sua vida, na minha, na sua casa, não iremos desesperar, porque o Eterno está sentado num trono e Ele tem o controle de todas as coisas. Mas é preciso estar na presença, mesmo nas tribulações que enfrentamos, nos dias difíceis que passamos. Talvez você tenha vivido dias assim, mesmo no choro, mesmo quando as coisas não acontecem como esperamos. Temos que ter a certeza, porque na presença de Deus sempre haverá para nós uma porta aberta, um escape, um livramento, um cuidado minucioso de Deus com aqueles que vivem na sua presença. Enfrentamos tribulações, passamos por adversidades, mas na presença do Senhor Ele é a nossa força e não nos deixa desanimar. Enfrentamos dificuldades, mas na presença dEle não somos vencidos por nenhum obstáculo.
somos perseguidos, mas Ele não nos abandona. Há momentos que nos prostramos, sim, quando a força se esvai, mas jamais permaneceremos prostrados, porque a destra vitoriosa do Senhor nos levanta. Mas tudo isso aonde, irmão? Aonde? Na presença a vida não fica mais fácil. Você pode estar dizendo, pastor, eu estou na presença, mas hoje foi um pouquinho mais difícil do que ontem, pastor. Melhorou não? E foi. Vá para os últimos versículos do Salmo 27, verso 13 e 14. Olha o que diz Davi, verso 13 e 14. Apesar disso, irmão, olha para mim. Quem vive na presença de Deus vive por convicção, não por achismos. Olha o que diz o salmista. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei nessa terra até ver a bondade do Senhor. Está difícil? Verso 14. Espera no Senhor. Ser forte. Coragem. Espera no Senhor. Você pode dizer para quem está ao seu lado? Coragem, irmão. Ser forte. Espera no Senhor. Você pode dizer amém? A palavra de Deus nos ensina em vários textos que uma das características do homem e da mulher de Deus, sabe o que é? Paciência. O imediatismo vigente em nossos dias não serve para balizar nossa relação com Deus. Ninguém determina nada para Deus. Ele é Deus. O que é que nós somos? Pó. Os nossos dias passam como a sombra. A nossa vida é como um vapor. Paciência, irmão. Paciência, irmão. Lembra o que Paulo disse a Timóteo em 1 Timóteo 6, verso 11? Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, mas busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, revistam-se de bondade, revistam-se de humildade, revistam-se de mansidão e revistam-se de paciência. Tiago 5, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. Todo o processo tem que acontecer. Tiago diz, ele tem que receber as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Paciência. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Sabe o que é paciência? Capacidade de permanecer firme em meio aos dissabores da vida. Capacidade de permanecer firme sem perder o foco em meio às dificuldades da vida. Não tem nada a ver com comodismo. Antes é a coragem que nos faz prosseguir quando tudo conspira para nos fazer parar. Mas na presença dele, a gente espera ser forte, coragem, espera no Senhor. Você foi criado para quê? Você foi criado para viver na presença dele. Sua vida só encontra sentido não é quando você aderir a uma religião. A nossa vida se encaixa quando a criatura se volta para o seu Criador. E aí você entende que você foi criado para viver nessa presença. Davi aprendeu. Por isso ele precisava de quantas coisas? Uma coisa. E eu a procuro como quem procura um tesouro escondido. A minha vida depende da tua presença. Feche seus olhos.
Apresente a sua vida ao Senhor.